queremos saudar todos nesta manhã, com a paz do Senhor, amém? Aqueles também que estão conectados conosco, nosso canal do YouTube, nossa linha de transmissões. Para nós é um prazer nós estarmos aqui nesse lugar, né, irmãos? Nós temos uma semana de trabalho, eu passei um pouco mais, estava viajando, e quando nós chegamos aqui é uma alegria muito grande, e nós vemos a igreja. Nós temos que ter prazer de estar nesse lugar, verdade? Nosso coração ele tem que estar assim, pulsante. Chega logo domingo, para nós estarmos juntos entre os irmãos, com os irmãos. Interessante que esse ano nós vamos viver algo que o Espírito Santo ele tem deixado para nós, vai nos nortear ao longo deste ano, que é o 4º ano litúrgico que nós estamos vivendo, ser igreja. Nós tivemos uma reunião aqui com o conselho, não é isso? Ficamos aí até tarde, não é isso, Gabriel? A planejar os pequenos grupos, para nós nos organizarmos melhores, ter uma organização melhor, para assistir melhor a igreja, para vivermos realmente em comunidade. É isso que nós precisamos. Precisamos aqui de ter um povo unido, uma só mentalidade, um só objetivo. E dessa forma, irmãos, o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos dar continuidade à exposição da palavra. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós leremos o verso 26. Chegamos ao final deste capítulo, né? Dessa carta que Paulo escreve a esta igreja. Iniciamos esse primeiro capítulo. Nós iremos, ao longo desse mês, né, vamos estudar, vamos expor a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa salvação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, assim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Oremos. Senhor, a Tua palavra ela está diante de nós, e pedimos a Ti, que o Senhor venha nos capacitar, para sermos fiéis às Escrituras, Senhor. E nós te pedimos, Deus, uma bênção especial para o Teu povo nesta manhã. Como essa igreja de Coríntios, nós pedimos que, da parte do Senhor, não das nossas mãos, não do nosso intelecto, do nosso conhecimento, o Senhor venha organizar todas as coisas, Senhor. Capacidade nós não temos, mas na Tua mão há força e poder. Que esta igreja neste lugar, ela seja uma igreja conhecedora com profundidade da Tua palavra, mas que venha ter um coração também, Senhor Deus, cheio do fogo do Teu Espírito, para que possamos proclamar a mensagem da cruz para o mundo, que é loucura para muitos, mas para nós é poder de Deus.
Aviva o teu povo nesta hora. Acende a chama do teu espírito, para que possamos mergulhar cada dia nas Escrituras e vivemos a verdade da cruz. Estenda, Deus, as tuas mãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos os pastores trazendo versículos anteriores, na verdade, e nós vemos a situação desta igreja, como ela estava vivendo, a situação que ela estava vivendo, e a carta que Paulo ele escreve a esta igreja. Paulo ele escreve essa carta para ensinar essa igreja, para exortar, para cuidar. Paulo não queria maltratar ninguém. Pelo contrário, ele queria levar esta igreja à cruz. Levar esta igreja a ter um entendimento de um evangelho puro e verdadeiro. Um evangelho transformador. Um evangelho que muda verdadeiramente a vida do homem. Esta igreja, ela era para ser uma igreja, um instrumento de Deus naquela cidade. Mas nós vemos que o pecado ele entra, ele destrói, ele causa divisões, não é verdade? A igreja ela não prosperava, confusões religiosas, mas isso tudo era resultado, sabe de quê, irmãos? Da falta do entendimento da mensagem bíblica. Então, quando falta esse entendimento, a igreja, ela não prospera. Há divisões na igreja, há confusão na igreja. Deus abriu para nós, irmãos, algo diferente para nós vivermos. Algo diferente para nós vivermos. A igreja ela não pode ser somente uma ouvinte das mensagens que aqui elas são entregues ao domingo. Principalmente nessa carta que nós estamos expondo para a igreja. Se nós estudarmos essa carta, eu creio que cada um, eu falei isso ontem lá em casa, nós vamos nos encaixar em um ponto. Paulo fala da imoralidade sexual. Ah, mas eu não sou assim, mas você pensa. Você está assistindo coisas que não procedem. Há um grupo lá de facções, eu sou de Paulo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Muitas vezes nós vemos grupos na igreja dessa mesma forma, falando de irmãos. Não, mas eu não tenho facção, não, você tem, você fala mal de fulano, você fala mal de ciclano. É assim que a igreja vive, que a igreja vivia. Não é diferente. O escritor que foi Paulo dessa carta, ele passou. Mas o autor dessa carta, ele está vivo. E é por isso que essa palavra para nós, ela é atual. Essa palavra, ela confronta o pecador. Então estudem, irmãos, esta carta e você vai se encaixar num ponto dessa carta. Paulo não escreveu essa carta aleatoriamente, não. Ele fundou esta igreja e ele tinha toda a capacidade de instruir esta igreja. Paulo não foi um homem comum. Paulo foi um homem intelectual, um homem notável. Deus o chamou pela sua graça. Deus usou Paulo com poder. Ele se desgastou, ele se entregou pela mensagem da cruz, pelo evangelho. A igreja, ela respeitou Paulo por isto. Não foi porque Paulo ele era intelectual, não foi porque Paulo foi criado junto a Gamaliel, nada disso. O respeito que Paulo adquiriu foi um testemunho fiel da exposição da palavra. Um testemunho fiel de Jesus. Ele pregava e a multidão sentia
que as palavras que saíam da sua boca eram palavras de verdade. Então Paulo tinha toda a capacidade de escrever para aquela igreja, de mostrar os seus erros e também de ensinar. Era isso que Paulo estava fazendo com aquela igreja. Paulo, ele argumenta que Deus é o único merecedor da glória. Se há algo que para nós gloriarmos e nós nos orgulharmos, que venhamos nos orgulharmos em Cristo, irmãos. Por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz. Paulo, ele entrega essa mensagem de um Cristo crucificado, uma sabedoria de Deus, porque ali havia muitos sábios, muitos entendidos, instruídos, mas muitos eles desprezavam a mensagem da cruz. E quando Paulo ele fala nessa carta sobre esses versículos, ele não estava querendo ofender ninguém, mas ele estava mostrando que a cruz era tudo que nós precisamos viver. Tudo que nós precisamos viver. Paulo ele mostra que a igreja ela precisava de viver um evangelho diferente. O interessante é que esta igreja, Corinto, era uma cidade, irmãos, que havia um comércio muito forte, comércio muito rico, e era uma cidade também portuária. O que nós queremos dizer com isso? Uma cidade portuária é onde há um comércio também muito forte. Existe muitas coisas que entram nessa cidade e que são abomináveis aos olhos de Deus. Uma cidade portuária é uma cidade que movimenta muita coisa. Muito dinheiro. Mas é uma cidade também que traz um mal muito grande devido a drogas. Sabiam disso? Bares sendo construídos ao redor desses portos, a prostituição, tudo de ruim. Vem também a prosperidade, mas vem também aquilo que é ruim. E esta igreja ela estava nesse contexto de riqueza, de abundância, mas também de uma decadência espiritual. Se nós pegarmos as cidades onde tem os grandes portos, nós iremos ver cidades assim. Sabia? Cidades assim. Um grande porto de Amsterdã, quando você vai naquele lugar, é a mesma coisa. Espanha, da mesma forma. Noruega, da mesma forma. Voltamos para o Brasil. Vamos às cidades mais perto. Santos, Rio de Janeiro, e assim vai. A igreja, havia uma influência muito forte do mal, do pecado, e nesta hora a igreja ela tem que se posicionar. Nós estávamos lendo um livro, e eu achei muito interessante aquilo que nós lemos, que o camaleão, Deus deu a esse animal, podemos dizer assim, esse réptil, a forma de se camuflar e de se adaptar nos ambientes aonde ele vive. Se ele está num ambiente verde, o que acontece? A sua camuflagem vai ser verde. Se ele está em lugar rochoso, vai ficar cinza. Um local marrom, ele vai ficar marrom. Nós não podemos, como igreja, sermos adaptáveis a este mundo. Pelo contrário, a igreja ela tem que se posicionar diante do pecado. Se nós somos sal da terra, nós temos que ser sal da terra. Se nós somos luz do mundo, nós temos que ser luz do mundo. Não podemos ser diferentes. Nós precisamos de falar de uma mensagem que transforma o homem,
Que mensagem é esta? Jesus Cristo que morreu e vivo Ele está. Não podemos ser camaleão, se adaptar. Se eu estou no local de trabalho, tudo aquilo aqui vive daquela forma, eu vou viver também. Não, eu vou me adaptar aqui porque eu preciso desse emprego. Não, eu vou me adaptar aqui na escola porque eu preciso ter um envolvimento com essa turma aqui, porque eu vou chegar em tal lugar. Não. Espera aí. Eu tenho uma mensagem para entregar. Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador. Olha para nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos é uma verdade bíblica. A igreja ela tem que ser assim. Há um mundo que a cada dia vai sufocando a igreja, e muitas igrejas vão se adaptando a este mundo. Não, a igreja não pode ser assim. E esta igreja estava assim, com divisões, com problemas espirituais. O mundo não mudou. Não mudou. E não vai mudar. A igreja de Coríntios, ela estava vivendo de forma errada. Ali havia uma mistura de romanos, de gregos, orientais, judeus. Os gregos, principalmente, eles gostavam de buscar pela sabedoria, desenvolver um conhecimento de estudos. Eles tinham essa paixão. Eles eram considerados os sábios, os intelectuais. Eles buscavam cultura nos livros, em comprovações científicas. Mas o evangelho para eles não tinha muito valor. Não tinha muito valor. A mensagem da cruz para eles era sem sentido. Não havia aplicação nenhuma para eles. Irmãos, Deus não reprova que você venha estudar, que você seja um homem intelectual. Deus não vai reprovar isso nunca. Paulo, ele era um homem intelectual, verdade? Entendido, estudado, mas Paulo era cheio do Espírito Santo. É por isso que a igreja, ela precisa de estudar. Nós temos uma livraria ali dentro. Problema nenhum sermos intelectuais. Nenhum. Mas nós precisamos de viver o poder de Deus a cada dia na nossa vida. Os judeus eram um povo que buscava os milagres para comprovar que Deus estava presente, algo dessa forma. Mas eles eram considerados uma geração adúltera e má, e pediam sinais. Se nós vemos hoje, muitas igrejas são assim, querem viver de sinais, é verdade? De prodígios, para mostrar que a base da igreja, ela é realizada por milagres, que a capacidade de nós buscarmos a Deus, a autenticidade da igreja cristã está nos milagres, nisso, naquilo, não é isso. Paulo mostra que a autenticidade da igreja está em Jesus Cristo, não nos milagres e não nos sinais. A autenticidade da igreja está numa fé fundada em Jesus Cristo, como sendo o poder de Deus, o único poder capaz de transformar, salvar a vida do pecador. É nisso que a igreja, ela tem que viver. Os sinais, eles vão seguir, eles vão acontecer. Mas não é o principal para a igreja. A principal mensagem é a mensagem da cruz, irmãos. Os gregos e os romanos eram conhecidos como os intelectuais, mas eles não tinham uma base. Eles não tinham uma história. Sabe de quê, irmãos? De relacionamento com Deus. Então a pregação do evangelho para eles era loucura. Se o homem não tem uma base de relacionamento, se o homem não tem uma intimidade com Deus, o evangelho para ele é loucura. Eu tinha um um colega de trabalho, que ele era muito
muito entendido. E ele era ateu. Muitas vezes o cara lê muito, né? Ele debatia muito comigo e tal. E falou, esse negócio de crente, rapaz, esse negócio não existe, não. Esse negócio de Deus, rapaz, não. Esse negócio isso não funciona, não, rapaz. Eu falei, funciona. Você vai ver como Deus ele transforma o homem. Aí começava os apertos lá no serviço. Eu falei assim, rapaz. Eu falei, o que foi, rapaz? Você está muito calmo. Eu falei, rapaz, eu sei o Deus que eu sei. Mas como assim? Então, rapaz, você fala com esse Deus aí para mudar essa história nossa. Eu falei, meu Deus. O ateu falando para me orar para mudar a história. Eu falei, não, então nós vamos orar para Deus mudar a história. Irmãos, louvado seja Deus que Deus nos honrava, viu? Porque Deus ele é vivo. E não foi nenhuma e nem duas vezes, não. Deus ele é vivo. Estávamos naquele meio, mas nós tínhamos uma mensagem. Olha, Jesus Cristo mudou o meu viver e Ele é poderoso para transformar tudo. Então o que Deus fez, Deus muda. Deus mudou tudo. Deus transforma tudo para a sua glória. Tudo para a sua glória. Aquela igreja que havia muitos homens intelectuais, entendidos, mas quando Paulo ele vai examinar esta igreja, era uma igreja formada de pessoas simples. Não existia ali muitas pessoas de famílias importantes ou intelectuais. Não havia. Tais palavras não era para ofender ninguém quando Paulo ele escreve essa carta. Ele não queria ofender ninguém, mas para mostrar a eles a glória da salvação, o poder de Deus na vida do homem. Ao invés da igreja ficar dividida, ficar brigando com posicionamentos, Paulo estava mostrando que a cruz iria resolver todas as coisas. O Deus que Paulo ele estava servindo é um Deus sábio, é um Deus que transforma tudo e que dá condição ao homem de viver uma vida reta diante dele. Paulo mostra uma salvação de Deus soberana. Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu. Nós pegamos os versos e nós vamos ver o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. O plano de salvação de Deus não é pela prioridade humana. Na verdade, parece loucura. Contudo, na realidade, a salvação, ela é eterna e é mais valiosa de qualquer fama ou riqueza e sucesso que o mundo pode buscar. Deus escolheu os sábios, mas as coisas loucas do mundo, não os influentes, mas as coisas fracas do mundo, não os de nobre nascimento, mas as coisas humildes deste mundo. O que Deus fez na cruz foi chamar os humildes de Corinto que ali viviam. Eram pessoas simples. Eram pessoas simples. Deus mostra aqui o seu caráter. Um caráter glorioso. Um caráter amoroso. Nessa escolha, Deus ele escolhe, Deus faz o que Ele quer. Deus que escolheu. Deus escolheu Israel para ser particularidade sua. Isso é soberania de Deus. É Deus é quem faz todas as coisas. E quando Paulo ele fala no verso 28,
sobre as coisas humildes, essa palavra se refere ao nível social geral daquela igreja que ali estava. Era um povo simples, e muitos membros eram escravos, trabalhadores braçais, servos, negociantes. Olha como é que essa igreja, ela foi formada, de pessoas simples. E Deus confunde todo mundo, para mostrar que a glória pertence a Ele. Que a intelectualidade não levaria ninguém à cruz. Pelo contrário, nós vemos que isso afastou. Nós vemos como Deus ele trabalha em favor da sua igreja, irmãos. De forma amorosa, para corrigir os seus, para instruir a sua igreja. Paulo tinha toda a condição de chegar diante daquela igreja e, olha, massacrar todo mundo. Mas Paulo não fez isso. Paulo falou para aquela igreja o seguinte: vocês estão pensando que vocês são a última bolacha do pacote, não é isso? Agora, se volte para o espelho. Era isso que Paulo estava falando. Se volte para o espelho e veja quem vocês são. Olha a situação que vocês estão. Porque o espelho vai revelar o quê? A sua própria imagem. Quando você olha, você vai ver os defeitos e não vai ver? Você vê. O espelho revela os seus defeitos. O espelho revela quem é você. E quando ele aponta para a cruz, ele fala: a cruz é a solução para você mudar de vida. A cruz é poder de Deus. A cruz é transformação. A cruz é renúncia. A cruz ela é libertação. O seu estudo, o seu conhecimento, nada disso tem valor. Se você tem algo que você vai se gloriar, se glorie-se no Senhor. É isso que a igreja ela tem que fazer. Nos voltemos, irmãos, para a cruz, porque a cruz vai mostrar quem você é. Sabia? E a cruz vai mostrar o que ela fez por você. A cruz mostra que você é pecador, que você merecia o inferno, que você não merece nada, que você não tem nada para oferecer a um Deus que Ele é santo e verdadeiro. E a cruz também revela o grande amor de Deus na pessoa gloriosa de Jesus. Isso para o mundo é loucura. Um outro povo, eles não criam que Jesus havia ressuscitado. Não, está certo, Ele morreu, mas Ele não ressuscitou. Isso não existe, não, a igreja ela sabe. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque o túmulo está vazio. O trono, ele está ocupado. E tudo funciona para a glória dele, irmãos. Se nós respiramos, é para a glória dele. Se nós estamos aqui nesta manhã, é para a glória dele. Se esta igreja ela está de pé, não é por causa da nossa força, não é por causa do nosso intelecto, da nossa forma de administrar, de organizarmos, quando o conselho vai fazer alguma coisa. Se não for a mão de Deus, nada iremos fazer. Mas nós entendemos que a cruz é tudo que nós precisamos. A cruz ela nos fortalece, irmãos. Sabia? A cruz ela nos dá força para nós vivermos. Paulo estava escrevendo essa carta para essa igreja se acertar, para se organizar. Não é diferente, irmãos. É a mesma palavra para a igreja nesta manhã. É a mesma palavra. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Dessa forma vale ressaltar que a justiça nos capacita
para nós estarmos diante de Deus no seu tribunal divino, em santificação. A santificação, ela nos equipa para nós servirmos a Deus no templo e no serviço divino. Porque se não for o Espírito Santo, nós não iremos viver em comunidade. Sabia disso, irmãos? Se a igreja não viver em santificação, não vamos viver em comunidade. A redenção é a redenção final do corpo. Quando formos para o céu, Paulo ele mostra nesse capítulo que o alvo dessa obra gloriosa de Deus é glorificar a Ele pela sua graça, pelo seu amor. Isso é maravilhoso, pois o que são sábios de acordo com este mundo, Ele reduziu ao nada, e os que creram, desfrutaram agora de uma salvação soberana e gloriosa. É isso que a igreja ela tem que viver, é desfrutar dessa soberana salvação de Deus, desse chamado glorioso. E quando Paulo ele fala a essa igreja, encerrando já essa mensagem, eu convido a igreja a estar de pé. Entendemos uma coisa, irmãos, que uma interpretação errada de uma mensagem bíblica, ela causa divisão na igreja. Essa falta de entendimento, ela causa divisão na igreja. Foi isso que aconteceu nesta igreja de Corinto. Paulo escreveu esta carta para corrigir isto, e nos deu importantes lições que o Evangelho é para ser crido pela fé, e não para por palavras diferentes, palavras de intelectualidade, mas sim Cristo, o que é oferecido como sabedoria de Deus e poder de Deus. Ele nos fez filhos, servos, discípulos, e devemos obedecer. Somente a Ele devemos glorificar. Assim a mensagem do Evangelho se torna a sabedoria de Deus. E para a igreja que vive neste mundo, em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, nos fala o seguinte: não se envergonhe do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Evangelho para a igreja é isto, é poder de Deus para nós. A nossa inteligência, a nossa capacidade, não vai nos levar a nada, mas a graça ela vai nos levar ao entendimento da cruz. Que esta igreja, ela cada dia, ela venha amadurecer, tanto no intelecto bíblico, como também em uma vida de oração diante de Deus. Possamos viver assim, irmãos. Não são os sinais que vai dar autenticidade à igreja, não, mas é a exposição fiel das Escrituras. Isso sim, vai consolidar a cada dia a igreja de Cristo neste mundo. E que possamos ser uma igreja unida em oração, que possamos viver verdadeiramente esse lema, sermos igrejas em todos os campos, e que essa mensagem, ela venha falar o nosso coração. Chegam em casa, irmãos, leiam, confiram aquilo que nós pegamos nessa manhã.
Mergulha nas Escrituras, que isso é poder de Deus. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo do Senhor, agora até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém.